Oi, pessoal. Hoje a gente fala um pouco sobre fenômenos climáticos, dando continuidade ao que a gente vê em climatologia, tá certo? A gente vai entender um pouco o que são as tempestades tropicais que atingem boa parte da região tropical do planeta e suas graves consequências para a população que nessa região reside, tá ok? Os ciclones representam grandes massas de ar que realizam um movimento giratório, podendo deslocar-se de uma região para outra. De maneira simples, a gente diz que os ciclones são grandes massas de ar que são bastante carregadas de umidade, capazes de provocar chuvas intensas, fortes, torrenciais, ao redor de um centro de baixa pressão atmosférica, tá certo? Então, quando um ciclone se forma, e ele atinge o continente, ele tem uma capacidade de devastação, de destruição gigantesca, tá? Porque ele é bastante carregado de umidade e as chuvas que vêm em consequência desse ciclone, elas trazem destruição para toda aquela área que ela vai atuar, ok? Aqui a gente tem o exemplo da formação de um ciclone no oceano e percebam que ele está se aproximando do continente, né? E aí quando ele atinge o continente já é uma situação bastante grave. Por que os ciclones são formados? Eles são formados devido à movimentação do ar gerada em uma área de baixa pressão, ou seja, eles originam-se em áreas de baixa pressão. Essas áreas apresentam, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pressão atmosférica inferior às áreas que vão circundar ela, tá? É uma área de baixa pressão, porque ao redor dessa área de baixa pressão a gente vai ter uma pressão mais alta, uma pressão maior. Os ventos nessas áreas sopram para dentro e diferem-se em cada hemisfério. Por exemplo, os ventos que a gente tem em circulação no hemisfério norte, eles têm um sentido anti-horário, ok? E os ventos que a gente vai caracterizar no hemisfério sul têm um sentido horário. Isso é uma diferença fundamental, tá bom? Para a gente entender como é que esses ciclones atuam. Aqui fica legal para a gente ver. As zonas de alta pressão lá embaixo, percebam? No Polo Norte e no Polo Sul, os ventos polares do norte, eles estão no sentido anti-horário, né? Porque se localizam no hemisfério norte. Os ventos polares de leste, no hemisfério sul, eles estão no sentido horário. E aí, entre essas regiões e as regiões tropicais, a gente vai ver surgir os ventos ocidentais do norte, os ventos ocidentais do sul, e na região entre os trópicos e o Equador é que a gente vai ver concentrar os ventos alísios do sul e do norte. E essa região do Equador, por exemplo, é uma região de baixa pressão, ok? As regiões dos trópicos são regiões de alta pressão e as do círculo polar antártico e ártico são regiões de baixa pressão. E é interessante a gente analisar essa circulação atmosférica porque é daí que vai vir a explicação principal para a gente entender como esses ciclones podem ser bastante agressivos quando atingem determinada região. Por que os ciclones são formados? O que acontece é que o ar quente e úmido, que é menos pesado, menos denso, ele vai se encontrar normalmente sobre as regiões tropicais. Ele vai se elevar às camadas superiores da atmosfera por ser menos pesado. E já o ar frio e seco, que é denso, é pesado, ele vai rebaixar até a superfície, o que vai gerar uma redução da pressão atmosférica gigantesca nessa região onde o ciclone está se formando. E aí, a gente vai ter uma enorme liberação de calor devido à condensação provocada pela ascensão do ar quente e úmido menos pesado e subindo e condensando-se. Assim, ele acaba aquecendo a massa de ar que lá está presente, gerando então um processo que a gente chama de convecção. Esse processo de convecção ele vai gerar instabilidade naquela área onde a massa de ar está se formando, onde o ciclone está se formando. E, consequentemente, a formação de um gigantesco ciclone. Segundo o CPTEC, os ciclones podem percorrer longas distâncias e tornam-se mais intensos à medida que são alimentados pela umidade. Ou seja, por onde ele passa, ele vai se alimentando dessa umidade e vai se tornando mais forte, mais intenso e, consequentemente, mais catastrófico, tá? Aqui é um exemplo da sua área de destruição. Percebam que essa região, esse bairro, ele está completamente devastado pela passagem de um ciclone, tá?
E a classificação desses ciclones vai responder à caracterização de diferentes maneiras, porque os estudiosos ainda não chegaram a um consenso. O que a gente tem, por exemplo, que a maioria dos meteorologistas afirmam, é que o ciclone ele também pode ser chamado de tempestade tropical. Mas mesmo assim é uma forma genérica da gente classificar ele, porque exemplos, furacões, tornados e tufões são consequências, são sinônimos, né, para tempestades tropicais e ciclones, tá certo? Sendo assim, todos esses fenômenos meteorológicos são classificados como ciclones ou tempestades tropicais. O que vai diferir o que é um furacão, o que é um tornado, o que é um tufão, é a intensidade e o local aonde ele vai ser formado, tá ok? Os tornados, por exemplo, são considerados fenômenos meteorológicos com alto poder de destruição. Os ventos podem atingir velocidades de 400 km por hora. Gente, em média, os ventos que atingem aqui, por exemplo, o litoral nordestino, não passam de 30, 40 km por hora. Imagine 10 vezes essa ventania, é um tornado, né? Com a duração, ele é inferior à duração de um furacão, por exemplo, mas ele é bem devastador. Os tornados são basicamente redemoinhos formados por uma tempestade que corresponde a ventos giratórios em torno de um funil. Ele forma-se como se fosse um funil. É um fenômeno tipicamente do continente, tá bom? Os tornados formam-se nos continentes e quando eles se formam sobre massas de água, são conhecidos como tromba d'água. O que a gente vê no oceano são trombas d'água, o que a gente vê no continente são tornados, tá bom? Aqui é o exemplo de um tornado, especificamente no hemisfério norte, nos Estados Unidos, tá bom? Que imagem linda, né? Linda e perigosa. Furacão ou tufão. Os furacões são tempestades tropicais com ventos que atingem mais de 119 km por hora. E sua intensidade, segundo o CPTEC, pode ser calculada de acordo com a pressão encontrada no seu centro, ou mais conhecido como olho do furacão. Quando essa tempestade tropical ocorre na porção leste, ou seja, no Oceano Pacífico ou no Atlântico, ele vai ser chamado de furacão. Mas quando ele ocorre na porção oeste do Pacífico, especificamente na Ásia, ele vai ser chamado de tufão. Então, na porção leste do Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico, a gente chama de furacão. Mas quando ele é formado na Ásia, né, na porção oeste do Pacífico, aí a gente vai chamar de tufão, tá bom? Aqui a imagem de um tufão lindo formando-se no oceano, tá? Perceba a descarga elétrica que tem em torno dele, ó. Que imagem perfeita, né? Bonito, mas aterrorizante também. E o ciclone tropical? Os ciclones tropicais são centros de baixa pressão que se formam em torno dos trópicos e apresentam grande umidade e alta temperatura, formando tempestades torrenciais associadas a ventos em alta velocidade. Normalmente, eles vão apresentar uma nuvem no formato arredondado, constituída por mais de um braço ciclônico. Seu tamanho é variável e não está associado a uma frente fria. Ou seja, o ciclone tropical ele tem uma característica de ter alta temperatura e uma concentração gigantesca de umidade. É por isso que essas tempestades elas podem ser torrenciais, porque o vento é quem vai dando velocidade à formação dessa tempestade, desse ciclone tropical. Aqui a gente tem um exemplo de um ciclone tropical atingindo a costa brasileira, por exemplo. O ciclone extratropical. São centros de baixa pressão que se formam em médias e altas latitudes, ou seja, fora daquelas áreas dos trópicos que a gente fala, né? Está associado a uma frente fria, né? Ao contrário do ciclone tropical, que não tem frente fria, mas o extratropical sim, forma-se devido ao contraste entre uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. Aí é diferente, né? Seus ventos são mais fracos e duram menos que os ciclones tropicais. Ele tem uma intensidade menor que o ciclone tropical, mas se ele atinge o continente, ele também pode trazer estragos, tá bom? Aqui o exemplo de um ciclone extratropical se dispersando pelo continente. O ciclone subtropical são centros de baixa pressão formados entre os trópicos. Seu centro apresenta a temperatura mais elevada que a atmosfera ao seu redor, e sua formação não está relacionada à existência de uma frente fria, ou seja, também não vai ter essa influência da frente fria. Seu tamanho horizontal é reduzido quando comparado ao ciclone extratropical.
mas podem provocar sim um volume grande de chuvas e ventos intensos. E vai ser esse excesso de chuva e esses ventos muito fortes do ciclone subtropical que vai trazer estrago para a região onde ele atinge. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, a formação dele através de uma imagem de satélite chegando, percebam, ao sul do Brasil, ó. Ciclone no Brasil. No Brasil, os ciclones são fenômenos que ocorrem especialmente na região sul, como a gente viu o anterior, né? Uma pesquisa feita pela Faculdade de Oceanografia do Rio de Janeiro mostra que entre 2004 e 2016 foram registrados no Brasil cerca de 2 ciclones tropicais e 5 ciclones subtropicais. Então a gente não está livre dessas tempestades, tá bom? Elas se concentram mais na região sul e elas trazem estragos gigantescos. Apenas um desses ciclones formados alcançou o continente. O ciclone ficou conhecido como ciclone Catarina, ao ter atingido o estado de Santa Catarina em 2004. A tempestade tropical deixou mais de 20 mil desabrigados e causou 11 mortes. Inicialmente, este ciclone era extratropical, mas como ele deslocou-se e mudou de categoria, transformando-se em ciclone tropical. Veja só, os cientistas demoraram bastante até classificar o ciclone Catarina, porque até então o hemisfério sul era considerado uma área de baixa probabilidade de tempestades tropicais, de ciclones. E com a ocorrência do Catarina em 2004, os meteorologistas começaram a estudar mais essa área, essa região, porque eles perceberam que essa ideia de que o hemisfério sul não tem tempestades tão extensas não condiz com a realidade. Pode sim formar ciclones tropicais e depois, ciclones extratropicais e depois se tornarem tropicais, e isso atingir uma proporção maior nessa região do hemisfério sul. Mas o normal, tá certo? O que é mais comum de se ver é que essas formações, essas tempestades, elas ocorrem no hemisfério norte. E ao longo do tempo, a gente pode dar uma olhadinha se vocês quiserem aprofundar esse tema. O YouTube tem vários vídeos falando justamente sobre essas formações tropicais e extratropicais no hemisfério norte, especificamente na região do Pacífico, na Ásia, ou na região dos Estados Unidos, né? Aliás, os Estados Unidos têm grandes estudos nessa área de controle dos ciclones, porque quando eles atingem o território norte-americano, eles trazem um prejuízo bilionário, gigantesco, para aquelas áreas e para a população que ali reside, tá bom? Inclusive, nós estamos nesse momento em um período de tempestades, de ciclones formando na região dos Estados Unidos. Para quem quiser dar uma olhadinha melhor, o YouTube tem vários vídeos apresentando essas características, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse é nosso último vídeo sobre climatologia, né? Finalizando com esses fenômenos. Eu vou trazer mais um vídeo que vai falar sobre El Niño e Laninha, mas é especificamente para quem vai prestar o seriado ou vestibular. Tá ok, pessoal? Até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado.